Debate-bola, 4 linhas, tabelando, fazendo uma tabelinha. Vamos falar do Fluminense e do Vasco da Gama. Enquanto Flamengo e Botafogo têm descanso para assistir ao jogo da Seleção Brasileira no domingo, no sábado, Vasco e Fluminense protagonizarão duelos entre cariocas e paranaenses. Os vascaínos enfrentam o Atlético em São Januário, enquanto os tricolores vão ao Paraná para enfrentar o Coritiba. Ambos os jogos às 6h30 da tarde. A gente está vendo aqui o que esperar para esses confrontos, esses duelos entre cariocas e paranaenses. Então, é muito o Atlético Paranaense. Como está o Atlético Paranaense com o Renato Gaúcho, né? Temos que ver como ele está se preparando para essa partida, porque é um dos piores times do Campeonato Brasileiro. O Renato, ele tá confiando muito no seu potencial, no seu carisma, inclusive o de homem-gol, né? Principalmente porque não tem feito muitos gols o Atlético Paranaense. A gente viu isso no empate em 0x0 com o Avaí. As várias chances que foram perdidas, o Matson chegou a dizer: tem que botar um pastor aqui para ver se resolve, porque a coisa tá complicada. O problema do Atlético é que o rubro-negro terá os desfalques de Wendel, Paulo Baier e Nieto. E então o Atlético Paranaense não vai ter ninguém, né? Porque tá sem o cabeceador dele, que é o Nieto, né? E tá sem o cérebro, que é o Paulo Baier. Mas o Branquinho pode entrar, não? O Branquinho pode entrar e o Branquinho, digamos, é o segundo melhor deles, né? É verdade. A novidade da semana vascaína foi mais uma contratação. O Julinho, que vem do Avaí. Ótima contratação, por sinal. A gente viu ele jogando 2 partidas, né? O pessoal daqui do Rio viu mais ele jogando 2 partidas. As 2 contra o Vasco. Na Copa do Brasil. É isso, na semifinal. E em que ele foi bem, principalmente no primeiro jogo, né? Exatamente. Eu acho que tem vaga também na equipe. Pra você, Flávio? Então, o Julinho, eu vi a entrevista dele, ele ficou muito impressionado com a força da torcida vascaína e ele confessou, né, que contra o Vasco em São Januário ele não acreditava que o Avaí pudesse ter o resultado que teve, né, pudesse ter aquele empate. Por pouco não ganhou. Isso, porque com o gol dele, pressão na torcida, né, como é diferente, apesar do Avaí ter também uma torcida bem animada, bem alegre, bem vibrante, mas não, ele confessou mesmo que não se compara à torcida do Vasco da Gama. Então ele ficou muito impressionado com o resultado em São Januário e ele está muito feliz, né, de estar no clube. Que vai disputar uma Libertadores no ano que vem. Ele fica por um ano, fica até junho do ano que vem. Agora o Fluminense volta a encontrar o Coritiba quase 2 anos depois do fatídico jogo do rebaixamento do Coxa. A vitória o empate entre o Tricolor e o Coritiba decretou não só a queda para a 2ª divisão no ano do centenário. O gol do Marquinho foi pretexto para uma baderna generalizada no Couto Pereira. Na verdade não foi o gol do Marquinho, né? Porque os torcedores do Coritiba foram chamados para uma guerra, literalmente, né? Eles se pintaram de verde e branco, né? E, enfim, foram chamados para o inferno verde, né? Naquele jogo, né? Virou uma guerra, realmente. O Coritiba jogava a vida dele naquele ano. Sim. Né? Contra o rebaixamento. O Fluminense precisava exatamente do empate, conseguiu. E aí virou uma bagunça, uma guerra mesmo depois do jogo, né? Atiraram de tudo dentro do gramado, literalmente. E né? ainda mataram policial também. Mataram policial, feriram gravemente alguns torcedores, né? Enfim, uma coisa inacreditável. Segundo os alviverdes, não há mais traumas sobre o episódio. Mas o time do Paraná... Para os que não sofreram, né? Naturalmente. Mas o time do Paraná não deve ter o lateral Jonas, o zagueiro Pereira, o volante William e o meia Everton Costa. Todos entregues ao departamento médico. É um desgaste da temporada, não é? Lógico. Só no Rio que o estaleiro anda cheio, né? Lá também a gente vê, no Paraná, tanto no Atlético Paranaense quanto no Coritiba,
a coisa tá complicada. São 7 desfalques, né? 3 num e 4 no outro, né? Do lado do Vasco, por exemplo, a gente tá fazendo aqui essa tabelinha, tá inovando um pouquinho essa tabelinha entre agora Vascão e Flusão. O Julinho ainda não vai enfrentar o Atlético Paranaense, não deu tempo de ser regularizado. Em compensação, vai ter alguns reforços, entre aspas. Os machucados Márcio Careca e Alexandro têm chance de voltar nessa partida. E a CBF liberou o jogador Alan, que estava na Sub-20. Ele vai jogar na lateral direita no lugar do Fagner, que tomou o 3º cartão amarelo. A CBF libera, né? Até de 1 a 2 jogos, né? Os jogadores da Sub-20. Isso. Para poder jogar pelos profissionais, né? Os clubes têm direito, né? Eu acho o Alan... O Fagner se contundiu, né? Ou tá suspenso? Suspenso pelo 3º cartão amarelo. Isso, suspenso, né? Realmente o Vasco precisava dele, né? Agora, o Alexandro é uma volta importante pro ataque, porque ele faz gols, né? E o Márcio Careca, na lateral esquerda, olha, o Julinho vai ser uma ótima sombra para ele, hein? Agora, vamos dar um pouco a mão palmatória. Eu tenho achado que o Márcio Careca, ele tem jogado bem na defesa. No ataque ele ainda tá muito aquém de qualidade, mas a bandeirinha de córner da defesa ele conhece muito bem e tá segurando muito bem as pontas lá na parte defensiva. Melhor que o Ramon nesse fundamento. Então, aí depende do que o Ricardo Gomes pensa taticamente, né? Se quer um lateral esquerdo que seja mais ofensivo, né? Isso, ou que não, ou que guarde, ou que faça intercalado, né? Intercalado. O Julinho parece ser mais completo, mas claro, gente, Avaí é uma coisa, Vasco da Gama temos que ver se no Vasco da Gama ele já começou muito tímido assim, na entrevista que eu vi, ele ficou meio que apavorado, falou, caramba, agora é um time grande mesmo, é o meu sonho. Mas que o peso da camisa ele tá sentindo que o Vasco da Gama é diferente dos clubes que ele já trabalhou, que ele já defendeu. Mas isso é lógico, né? Ele tá chegando agora, né? No início eu acho que vai ser meio difícil se adaptar, mas com o tempo, com o decorrer das partidas, ele vai se acostumando. Lógico. Com relação ao Fluminense, o treino de quarta foi muito abaixo do esperado. Aí com isso, o Abel Braga decidiu mudar. Como assim? Erros de passes constantes, o time não se acertando de jeito nenhum. E aí o Abel resolveu mudar um pouco a equipe. Sacou o Carlinhos, foi substituído pelo Marquinho, que vai voltar a jogar. Ele jogou algum tempo na lateral esquerda. E foi até bem, né? Em algumas partidas, né? Exatamente. E o Rafael Moura sendo substituído pelo Matheus Carvalho. O He-Man não tem a força, na opinião do Abel. Olha, o Fluminense com isso daí vai perder a referência no ataque, né? Mas vai ganhar em qualidade, né? Porque o Matheus Carvalho jogando com o Ciro, eu acho assim, tecnicamente a melhor dupla. Vai ter um time bem mais veloz, não é? Vai, mas a referência do Rafael Moura, acredito que vai perder. Vai perder mais do que ganhar. Essa velocidade que é verdade, mas eu acho que o Rafael Moura é referência. O Fluminense contra o Flamengo, as jogadas onde levou mais perigo foi com o Ciro e com o Rafael Moura. Acho que mais com o Ciro. Mais com o Ciro, mas o Rafael Moura também teve algumas chances, algumas oportunidades e até servindo também ao Ciro, servindo ao time tricolor. E também pode ser como garçom. O Rafael Moura não é só aquele jogador de área que coloca aquele a bola poste, né? Ele tem alguma técnica, sim, já provou isso em outros clubes. O Fluminense do Goiás. E não podemos esquecer que o Matheus Carvalho é muito jovem. Um jogo fora de casa, um jogo no Paraná com toda essa confusão. Esse risco de confusão. Clima, né, com um clima meio de vingança. Vocês foram personagens, claro que o Fluminense, né? Mas se bem que o Coritiba me parece que aprendeu com isso, né? Porque o Coritiba, ele na final contra o Vasco, né? Ele já não criou um clima tão tenso, né? Não, mas que assim, pode acontecer, né? Já não teve uma violência grande. Só jogaram um radinho na cabeça do Fernando Praz, mas nada demais. Não foi. É claro que isso aí, por mais que a gente esteja aqui fazendo uma ironia, assim, de fato não houve aquele vandalismo todo que houve em 2009. Aquela brutalidade, né?
Exatamente. Agora uma boa notícia, se ela for confirmada até sábado, o Deco deve voltar ao meio de campo. É isso que o Fluminense está precisando. Mas a questão não é nem o retorno, é quanto ele resistirá, quantos jogos ele vai resistir sem voltar para o estaleiro. Acho que essa pergunta que o torcedor tricolor é importantíssima essa pergunta. Coloca, né? Será agora, qual vai ser a próxima contusão? Aonde vai ser a próxima contusão? Infelizmente. E daqui a quantos jogos, né? É verdade. Agora, voltando a falar do Vascão, o Anderson Martins fala em respeito ao Atlético Paranaense. Eles estão na situação desconfortável no Brasileirão, mas é bom o Vasco respeitar a equipe do Atlético. É bom respeitar sim, mas é bom fazer 3 pontos, né? Jogando em casa, contra um time fraco, que o time do Atlético Paranaense é fraco, né? Com todo respeito à torcida do Atlético Paranaense, que já tá tão sofrida, né? O time do Atlético é fraco, ainda mais que não vai contar com o cérebro, né? Que é o Paulo Baier, né? Paulo Baier. Então, é bom o Vasco fazer 3 pontos e subir na tabela, né? Agora lembrando a torcida vascaína, que comemorou a Copa do Brasil, foram 2 empates. 2-2 no Paraná, na Arena da Baixada, e 1-1 em São Januário. Mas o Atlético não estava em tão má fase como agora, né? Mas o Renato Gaúcho tá com um cara que vai montar um ferrolho, vai querer beliscar um empate. Pelo menos um empate. Sim, o Renato sim. vai querer. Não vai ser mau resultado para o Atlético Paranaense com todo esse problema. Claro que o Atlético Paranaense, para respirar, só o 3 pontos que interessa, mas um empate fora de casa com o time campeão da Copa do Brasil, acho que não seria mau resultado no momento atual do Atlético Paranaense. Na parte extracampo do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense está tentando manter o zagueiro Gum, que recebeu proposta do futebol espanhol e também uma proposta do futebol francês. Não seria bom o Fluminense perder o Gum, não, que eu acho o Gum o menos pior zagueiro do time do Fluminense. Colocar né? assim, né? Menos pior, é a verdade, é a realidade. Em relação a Leandro Eusébio, entendeu? André Luiz continua lá? Eu acho que já foi liberado. Já foi liberado. Não lembro a situação ao certo, não. Mas em relação principalmente ao Leandro Eusébio, né? Dos que jogam, né? Porque infelizmente o Digão não joga, né? Porque o Digão é muito bom zagueiro. Há rumores de reforços que podem chegar. Rafael Sobis, Martinútil, Wagner Love, Ibson e também o lateral Samúdio. Olha, Samúdio! Carrasco tricolor na Libertadores. Que irônia, o mesmo sobrenome da Elisa. Da Elisa, né? Da ex do Bruno, né? Aí vamos ter muitas piadas de humor negro caso se concretize também essa negociação. Mas de todos aqui, gente, Rafael Tolói é a melhor contratação porque a zaga do Fluminense é enfraquecida. Apesar de o Tolói... o Ibson ser interessante, claro, na armação, o Rafael Sobis no ataque, todos eles são bons, mas a zaga do Fluminense precisa ser reforçada. Mas a lateral esquerda também, né? E o Samúdio é lateral esquerdo. É verdade, agora isso aí ninguém da zaga é preocupante. Com relação ao time vascaíno, o Felipe diz que ele está no caminho certo. A equipe do Vasco está no caminho certo. Vocês concordam? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque além de tudo, né, o Vasco vai se acertando em campo, né, com o Juninho voltando bem, né? Os titulares aí começando a se encaixar de novo, né? O Bernardo ter roubado a vaga do Diego Souza, acho que já fez bem para a equipe também. Isso. E além de tudo, a diretoria vai acertando também, né? Vai contratando jogadores, né? Montando um elenco para Libertadores. Acho que vai tudo se encaminhando direitinho no Vasco. Você também acha, Flávio? Acredito sim, acredito muito. E principalmente agora o Bernardo entrando no lugar do Diego Souza. Por quê? Porque tendo Felipe e Juninho com mais idade, o Bernardo dá um oxigênio ali. Sim. Oxigena ainda mais aquele meio campo que tem um talento grande, que é o Juninho, né? Com o Felipe também. O Bernardo tende a se encaixar e o Vasco ter grandes resultados aí, principalmente no projeto que é a Libertadores 2012. E a volta do Eduardo Costa? É ótimo, porque
porque ali reforça ainda mais ali a marcação do Vasco e dá mais liberdade pro Juninho e pro Felipe não terem que E se pro preocupar Bernardo tanto. também, né? Então quer dizer que agora você tá gostando do Eduardo Costa pro time do Vasco? Não, assim, ele é um jogador que exagera na violência, né? Às vezes. Bastante. Mas é um jogador que tem dotado de uma certa capacidade de liderança, entendeu? É um jogador importante pro grupo, entendeu? E o Felipe Bastos também tá voltando, né? De lesão, mas daqui a pouco ele vai voltar para campo. Também é um jogador que tem vaga nesse time aí. Agora com relação ao Vasco, quem foi embora foi o Jefferson, que mesmo renovando o contrato com a equipe vascaína, foi emprestado ao Kansas, time dos Estados Unidos. Vamos ver se lá ele consegue desenvolver o futebol dele, né? Porque aqui não conseguiu, não. Eu achei ele meio boicotado pelo Ricardo Gomes também, que principalmente optou muito pelo Henrico em algumas partidas. Desnecessariamente. Vamos ver, né? Porque o Jefferson me pareceu ele dotado de uma boa qualidade técnica. Mas viu muito ele no Santo André jogando bem. Até no Vasco também, algumas partidas ele jogava bem, mas o problema é que ele vai ser emprestado para um time que não vai acrescentar muito, né? Futebol americano não é dotado de talento. Não sei se ele vai melhorar lá ou se vai acabar se caindo vai de evoluir produção. ou involuir, né? Se ele vai andar pra trás. É verdade, mas tem alguns jogadores que estavam Vai enfrentar o time do Beckham. Por exemplo, o Beckham, Henry. Alguns jogadores que estão lá e que podem, talvez, ser um bom parâmetro pra ele jogar bem. Talvez, quem sabe, não sei se ele vai virar um novo Beckham. Ou talvez um cabelo, mas eu acho que ele, pelo menos, ele talvez tenha alguma melhora lá em seu futebol. É o que a gente espera e a torcida vascaína principalmente espera. Tá certo, agora vamos lá pro recado final do Botafogo. Do Botafogo? Não, do Vasco da Gama e do Fluminense. Começa, Fernando, fala do Vasco e fala do Fluminense. Vamos os dois recados. Bom, meu recado final pra torcida vascaína é o seguinte, né? A torcida vascaína tem que comparecer a São Januário em lotado de preferência, né? Porque o time vai se recuperando no campeonato, né? Vem de vitória e joga mais uma vez em casa com uma boa chance de obter os 3 pontos, né? Pro Fluminense, olha, o diretoria e Abel Braga, diretoria, contrata gente pro ataque, porque o Fluminense tá precisando, né? No momento. E Abel, faz esse time acertar o pé, hein? Porque tá complicado. O Fluminense tem média de menos de 1 gol por jogo. E o seu recado final, Vinícius? Meu recado final, primeiro para os dirigentes do Vasco. Saiu quarta-feira no Lance que a Trafic está pensando em levar o Anderson Martins para o futebol europeu. Olha, é bom convencer essa empresa do contrário, que o rapaz vem sendo o melhor da zaga. Saudações vascaínas. Pessoal do Fluminense, Abel Braga, sobe gente da base para a zaga, porque realmente esse grupo, esse mundaréu de zagueiros não dá um zagueiro decente. Isso, Vinícius. Boa, concordo. Saudações tricolores. Tá certo. Meu recado final pro Vasco da Gama é mais uma chance de ver Juninho Pernambucano em campo, porque o Juninho Pernambucano, ele causa vontade de ser apreciado por torcedor vascaíno e pelo seu talento e por todos os outros torcedores, Fernando, por todos os outros torcedores de outros times. É muito legal, muito interessante ver o Juninho Pernambucano jogar e jogando com o apoio da sua torcida em São Januário. O Vasco tem tudo para conseguir mais uma vitória. Então mais um jogo aí, o Juninho Pernambucano no Vasco da Gama. O meu recado final para o tricolor das Laranjeiras é, apesar de colocar como destaque Rafael Sobis, Martinucci, Wagner Love, Ibson, Samúdio, o mais importante, na minha opinião, é reforçar a zaga tricolor. A zaga tricolor tem que estar protegida com um nome de peso, ou fazer como o Vinícius falou, subir com a categoria de base alguém que tenha punch para ficar bem naquela zaga e deixar a defesa do Fluminense tranquila, como foi em 2010 para o título do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Ponto final? Tá certo.